Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal e nós vamos para mais um vídeo da série 5 e hoje eu quero apresentar para você 5 teólogos da modernidade. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, caso você ainda não tenha feito isso. E agora nós temos uma novidade que é muito legal, muito interessante para você. Você tem agora a opção de se tornar membro desse canal por uma parcela bem pequenininha mensal. Você tem acesso a conteúdos, a vídeos, a programações exclusivas desse canal. E além disso, você contribui de um modo muito especial para nos ajudar a fazermos uma teologia, uma história com autonomia, com qualidade e melhorando e avançando cada vez mais. Conheça o programa de membros do nosso canal, veja os pacotes e faça parte desse projeto. Nós temos no nosso vídeo aulas, cursos sobre teologia sistemática, temos vídeos do perfil teológico, outros vídeos da série 5, e também vamos começar em breve uma série nova sobre história do Brasil, sobre história da República, e eu tenho certeza que você vai aproveitar e vai gostar muito do conteúdo desse canal. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, sou historiador, e é muito bom ter você aqui conosco para compartilharmos desses conteúdos que são tão importantes para quem está estudando história, para quem está estudando teologia e para quem quer aprofundar e conhecer mais sobre essas duas áreas das humanidades tão importantes, tão essenciais para a construção de um mundo, de uma sociedade melhor e mais humanizada e mais justa. Então, voltando ao nosso tema inicial, hoje esse vídeo é para apresentar a você 5 teólogos modernos. Eu sei que você, quando ouve falar de moderno, modernidade, você pensa em algo novo, não é? Você pensa em algo mais tecnológico, em algo mais ligado ao nosso tempo e tudo mais. E geralmente modernidade, moderno, vem em contraposição ao que é antigo, ao que é obsoleto, mas na história não é exatamente isso que o termo significa. Aliás, esse termo não é apenas um posicionamento cronológico, né? Mas quando ele foi formado lá no século XV, no século XVI, ele tinha também uma ideologia. Esse termo, assim como os demais, surgiram no advento do Renascimento, um movimento artístico e cultural ali do século XV, XVI, que considerou a antiguidade ocidental, a cultura greco-romana, como a antiguidade clássica. E clássica tem uma conotação de algo elevado, de algo refinado, né? E o período entre essa antiguidade clássica e o movimento representado pelo Renascimento ficou conhecido como Idade Média, Idade Mediana, Idade no meio do caminho, também chamada por esses pensadores de Idade das Trevas, né? Um período que, segundo eles, era um período obscuro, dominado pela igreja, sem nenhuma produção relevante para a humanidade. E não é bem assim. É claro que essa definição ela tem um posicionamento também ideológico, né? Mas a Idade Medieval, embora tenha suas características próprias, suas características muito peculiares, mas ela não foi um período tão infértil quanto alguns costumam apresentar para a gente, né? Inclusive, nesse canal, nós temos um vídeo apresentando 5 teólogos medievais que vale a pena você conferir, vale a pena você dar uma olhada lá. E nessa mesma conjuntura, criou-se o nome de Renascimento, que era a tentativa de renascer a cultura clássica, que teria ficado suspensa pelo período medieval e, posteriormente, o período inaugurado pelo Renascimento ficou conhecido como modernidade, que também nos lembra essa coisa nova, né? Essa coisa
de progresso que está surgindo, que tem muito a ver com o pensamento daquela época. Historicamente falando, por modernidade, nós entendemos que é o período de tempo entre o século XV, século XVI, até a Revolução Francesa, no final do século XVIII. É claro que períodos históricos sempre têm as suas contradições, seus questionamentos, mas basicamente a modernidade vai entre o finalzinho do século XV até o finalzinho do século XVIII. E eu quero apresentar para você 5 nomes importantes para a teologia que viveram dentro desse período, entre o final do século XV e o final do século XVIII. Esses nomes são apresentados em ordem alfabética, como você sabe, e é lógico que numa lista de 5 nomes, alguns vão naturalmente ficar de fora. Mas o primeiro nome dessa lista é Jacó Armínio, que viveu entre 1560 a 1609. Teve uma vida razoavelmente breve, com menos de 50 anos, mas uma vida produtiva e uma vida suficiente para que Jacó Armínio entrasse para a história não só do seu tempo, mas de toda a teologia cristã, como dos teólogos que mais significaram algo interessante, algo que modificou o jeito de se entender e de se pensar teologia. O Jacó Armínio era um holandês que teve os seus pais mortos em decorrência das guerras entre a Holanda e a Espanha. A Espanha chegou a dominar durante um tempo a Holanda. Os seus pais morreram em alguns desses conflitos quando ele ainda era bem pequeno. Ele foi criado por um tio e logo se percebeu que ele era um pensador bastante promissor e foi enviado para estudar na Academia de Genebra, que tinha sido fundada por Teodoro Beza, o sucessor intelectual de João Calvino. Armínio não conheceu Calvino. Quando Calvino morreu, o Armínio tinha apenas 4 anos de idade, né? Então eles não se conheceram, mas estudando na Academia de Genebra, o Armínio conheceu as obras de Calvino e ele duvidou que aquele calvinismo que lhe era apresentado tinha sido pensado diretamente pelo próprio Calvino. Na verdade, o Armínio não era um inimigo do calvinismo, né, ou de Calvino, do pensamento de Calvino, como muitas vezes é passado para a gente. Até porque o Armínio estudou a fundo o pensamento de Calvino, porque ele duvidava que aquele calvinismo posterior que lhe era apresentado tinha sido, de fato, elaborado pelo grande reformador João Calvino. E a teologia de Armínio ela foi na contraposição, não necessariamente de Calvino, mas do calvinismo que lhe for apresentado. E ele cria uma teologia baseada na liberdade que Deus concede ao ser humano, no livre-arbítrio que Deus concede ao ser humano, e ele acaba criando um sistema teológico em contraposição com o pensamento calvinista que se baseava na soberania de Deus de um modo muito rígido, principalmente como era apresentado por Teodoro Beza e os sucessores do pensamento calvinista. O Jacó Armínio até hoje é a base de pensamento de algumas das principais denominações brasileiras e denominações do mundo, né? Como, por exemplo, as igrejas de teor metodista têm uma linha muito mais arminiana do que calvinista, e muitas das igrejas pentecostais também seguem uma teologia muito mais arminiana do que calvinista. E se a gente fosse resumir a teologia de Armínio, até porque o tempo não permite que façamos uma exposição mais detalhada, a ênfase de Armínio era a liberdade que Deus concedeu ao ser humano. O teólogo número 2 dessa lista, e essa lista, o número não é de acordo com a importância, de acordo com a ordem cronológica, é João Calvino. Né? Se estávamos falando de Armínio, agora o segundo nome dessa lista é João Calvino, que viveu entre 1509 e 1554 e é considerado, com toda a justiça, um dos maiores pensadores da história da teologia
e, sem dúvida nenhuma, um dos maiores pensadores da teologia protestante de toda a história. O Calvino tem uma importância muito grande, muito relevante. Ele não fez parte da primeira geração de reformadores, como Lutero, como Zwinglio e tantos outros que tiveram que lutar, às vezes até literalmente falando, naquele processo de reforma. O Calvino já entra numa segunda geração, porém não menos combativa do que a primeira, e o grande mérito de Calvino é intelectual, né? O Calvino foi o primeiro grande sistematizador dos argumentos protestantes, do pensamento protestante, e ele, junto com Zwinglio, são os grandes pais da herança reformada, né? Que nós temos a herança protestante, ligada a Martim Lutero, e a herança reformada, ligada a Zwinglio e principalmente Calvino. Calvino foi um grande pensador, grande parte da sua obra está expressa nas Institutas da Religião Cristã, sua obra principal, e a base da sua teologia se resume na sigla TELIP, totalidade da depravação humana, eleição incondicional, limitação da redenção, irresistibilidade da graça e perseverança dos santos. A grande ênfase teológica de Calvino estava na soberania de Deus, e para ele essa soberania era muito maior e muito mais relevante do que qualquer indício de liberdade do ser humano, uma vez que o ser humano é uma criatura e não criador, e uma criatura naturalmente limitada. O terceiro nome dessa lista de teólogos modernos é John Wesley, o inglês que viveu entre 1703 a 1791. Um homem que teve uma vida longa, viveu quase 90 anos, e uma vida com muito boa saúde, vitalidade, com muita disposição para fazer a obra que ele entende ser o seu chamado de vida. E John Wesley foi um pensador importante, foi alguém capaz de falar, de escrever com propriedade sobre temas muito variados do seu tempo, né? Não só sobre teologia, mas falava e se preocupava com alimentação, sobre música, sobre língua inglesa, língua francesa. Enfim, foi um pensador de uma formação muito sólida, né? Estudou em Oxford, participou dos trabalhos acadêmicos em Oxford, escreveu muito, pensou bastante, mas principalmente a contribuição de John Wesley está na sua vitalidade, no modo como ele se entregou à obra que ele considerou ser o seu chamado e como ele viveu esse chamado de modo muito intenso. Teologicamente falando, a gente pode dizer que John Wesley é um caminho alternativo entre Calvino e Armínio, embora ele seja muito mais arminiano do que calvinista, mas não desprezou o mérito de Calvino, não desprezou a obra de Calvino, que ele soube e entendeu como sendo muito importante, de fato era. E, posteriormente, alguns pensadores e pesquisadores sobre a obra de John Wesley resumiram, de um modo pedagógico, a sua teologia como sendo o quadrilátero wesleyano, as 4 partes principais do método teológico de John Wesley. A base desse quadrilátero eram as Escrituras, mas essas Escrituras que deveriam, segundo Wesley, ser lidas à luz da tradição, e a tradição são os pais da igreja, os reformadores, inclusive Calvino, né? A experiência, também muito influenciado por John Locke, o grande empirista inglês, e também pela razão, né? John Wesley, embora ele seja o pai do movimento pentecostal e que em alguns momentos esse movimento parece colocar a razão em segundo plano, isso nunca foi uma tendência de John Wesley. Eu digo pai, né? Ou seja, o protopentecostalismo tem lá o seu embrião no movimento representado por John Wesley, e ele é o grande pai do movimento metodista, um dos movimentos protestantes mais importantes e representativos no mundo inteiro até os dias atuais. O quarto nome dessa lista de teólogos modernos, é claro, não poderia ser outro que não Martim Lutero. Martim Lutero não poderia faltar
até porque ele foi o grande nome do seu tempo, o grande nome da Reforma, o grande nome da teologia do século XVI. Lutero viveu entre 1483 e 1546. E o mérito de Lutero é reacender grandes elementos da teologia agostiniana, ele que era um monge agostiniano, como a justificação pela fé e não pelas obras, como o sacerdócio universal de todo crente, que é uma consequência dos estudos e da reflexão luterana que ele faz, né, do pensamento cristão e neotestamentário. Também a ideia das 5 solas, né, de somente a Escritura como base da teologia, somente Cristo como Salvador e mediador dessa salvação, que a salvação é conquistada do ponto de vista humano somente pela fé, porque a obra é feita pela graça de Jesus e compartilhada a nós por essa graça, é gratuito, não tem nenhum preço exigido, a não ser uma resposta de fé. E, sem dúvida nenhuma, um movimento liderado por Martinho Lutero, embora ele nunca tenha querido romper com a igreja, ele se considerou um católico até o fim da sua vida, mas aquele movimento representou o surgimento de uma grande tradição na Europa, no Ocidente, que foi a tradição protestante. Esse nome está mais ligado a Lutero do que aos demais pensadores, né? E depois surge também a tradição reformada, como eu falei, ligada a Zwinglio e João Calvino. E o quinto e último nome dessa lista de teólogos modernos é Philipp Jacob Spener, que viveu entre 1635 a 1705. O Spener era um luterano e ele é o grande pai do pietismo alemão. Pietismo é um nome que vem de piedade, de prática da piedade. Aliás, esse nome surge de uma obra do Philipp Jacob Spener, Pia Desideratio, ou seja, os desejos piedosos. E daí vem a expressão que depois se tornou tão popular e tão representativo no mundo protestante, que é o pietismo, a prática de uma vida piedosa. O Spener percebeu que, um século depois do movimento de reforma, o luteranismo havia caído num formalismo muito, muito perigoso, e ele busca reacender princípios do próprio Lutero e princípios de um cristianismo ativo, eficaz e que deveria ser praticado, e não apenas crido, não apenas compreendido, né, como ele percebe que estava se tornando. E no pietismo, representado principalmente pelo Spener, o cristianismo é algo que deve gerar algo visível, algo vivo, e não pode ser apenas uma questão intelectual, infrutífera, sem gerar nada mais do que uma reflexão intelectualizada. Aliás, o pietismo atraiu nomes muito interessantes, não só ligados posteriormente ao movimento pentecostal, ao movimento de avivamentos, mas, por exemplo, o grande pai do liberalismo teológico alemão, o Friedrich Schleiermacher, o grande pai da chamada neo-ortodoxia, Karl Barth, foram muito influenciados pelo pietismo e consideraram um movimento muito salutar, muito interessante, fazendo algumas revisões, segundo eles, seria o modo ideal de vida cristã que eles conheceram e disseram isso nas suas obras. Então, nós chegamos ao fim desse vídeo, que apresenta 5 de vários nomes possíveis de teólogos que viveram no período considerado o período da modernidade. Jacó Armínio, João Calvino, John Wesley, Martinho Lutero e Philipp Jacob Spener. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Se você ainda não é membro, torne-se membro desse canal e nós nos encontramos em posteriores vídeos que teremos por aqui. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade.